Bom dia, amigos. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez. Não pensem vocês que a altura seja sinônimo de evolução. Não é. Quando você é muito alto, é porque não cabia pecados na embalagem menor, então esticaram para caber todos devidamente. Né? Se você é mais baixo, se dê por feliz. Aí, muito bem. Quando nós vamos falar a respeito da questão da fé, uma das definições que nós encontramos no dicionário que é algo como convicção íntima. Ora, se é convicção íntima, significa então que ela também é dinâmica. A nossa fé tem o dinamismo da nossa evolução. Tanto é que o próprio Kardec, o codificador, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que ela tem que ser raciocinada, para que ela possa, dessa maneira, enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E, naturalmente, ela é o veículo que opera em nós, sem sombra de dúvida. Então, o título da palestra já é claro, ela opera o processo da cura, seja de que natureza for. E, claro, que ela não se dá pelo simples fato dela estar atrelada ao processo da convicção, e sim toda a estrutura necessária de aprendizado que o espírito se submete. Muitas das vezes, e graças a Deus, à medida que nós vamos nos conscientizando a respeito de nós mesmos, nós vamos transformando aspectos do nosso aprendizado em apenas vivenciarmos provas. Não necessariamente mais precisamos incluir processos expiatórios, que é termos o conhecimento, por vezes, do fato e não aplicarmos por opção. O que pode parecer, às vezes, estranho para alguns, mas uma realidade que se pode ser constatada. Quando falamos, então, da questão da cura, sabemos muito bem, à medida que vamos nos aprofundando na literatura espírita, principalmente, não só, mas principalmente, de que a enfermidade por si só, quando nós vamos analisá-la na essência, e é óbvio que ninguém vai querer passar por situações dessa natureza, e o trabalho nosso é exatamente o contrário, em nos mantermos cada vez mais saudáveis, para, com isso, prolongarmos a nossa existência no planeta. Essa é uma realidade. Aproveitarmos o maior tempo possível no planeta. Por isso que a bênção da ciência nos favorece a fazermos com que os prazos, os períodos de existência sejam cada vez mais alongados. Mas a enfermidade, quando ela surja, ela sempre vai nos mostrar um processo de necessidade controladora ou até mesmo curadora do espírito. Controladora, por vezes, para que eu não continue tomando atitudes que me comprometam diante de mim mesmo, me comprometam consciencialmente, uma vez que a consciência, conforme sabemos, é o campo de Deus na criatura, o qual não é adulterado em hipótese alguma. E se registra os aspectos todos daquilo que eu vou impondo a mim mesmo e também transferindo para o semelhante. Por vezes, então, como dissemos, ela é o elemento controlador, para que nós não nos comprometamos mais, ou até o elemento que cura o indivíduo. Quando a gente diz assim, fulano, a enfermidade surgiu na minha vida, na vida de fulano de ciclano, por vezes até é exatamente o processo de extração do desequilíbrio do nível perispirítico, ou seja, até porque às vezes a mente já está começando a ser conscientizada, ou seja, o espírito está se conscientizando e, por vezes, é a finalização de um processo, que se dá, conforme nós sabemos, então ela não acontece pura e simplesmente por processos mágicos. Aquilo que eu sou, ou seja, que nós somos como espírito, aquilo que pensamos, a nossa estrutura mental, nós estamos gravando, vincando o perispírito a cada momento. A insistência em determinados padrões mentais vai se vincando mais aprofundadamente ou não, às questões do perispírito, que é ainda um material, mas suficientemente energético para fazer acúmulos de energias desequilibradas, podendo com isso ser literalmente sugadas pelo corpo físico no que nós chamamos de enfermidade. Então, por isso que o Hipócrates, considerado um dos pais da medicina, há aproximadamente 500 anos antes de Cristo,
numa frase que lhe é atribuída, dizia que não existem doenças, e sim doentes. O que as pessoas dizem, é tudo a mesma coisa. Não é. Doente sou eu, o espírito. E posso, se continuar enfermo, no meu padrão mental, desequilibrado, posso ir implementando enfermidades as mais diversas no meu corpo físico. Então, posso implementar em determinado órgão, faço um tratamento, etc., alcanço um resultado positivo nessa terapia e, um pouco tempo depois, me enfermo em outra situação. Porque, a rigor, todos nós, se nós formos analisar, pela nossa própria condição evolutiva, pela própria condição da constância de caráter mental na criatura, e Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, é muito feliz nessa colocação, dizendo que há uma constância em nós. É na inconstância. Ele diz, nós somos constantes na inconstância. Que é excelente. No nosso padrão evolutivo é excelente. É primordial, aliás. Porque, se não fosse assim, nós, por exemplo, numa manutenção de algo, de rancor, de mágoa, de ódio, nós manteríamos esta energia desequilibrada, que é o amor que se desequilibrou, porque não são duas energias, é a mesma. Sublimada nós chamamos de amor. Desequilibrada nós podemos tratá-la como ódio ou qualquer uma das suas outras referências. Se nós tivéssemos essa constância no padrão evolutivo que nos encontramos, nós poderíamos, então, odiar linearmente, causando-nos verdadeiros estragos. O que não ocorre, porque a criatura, por si só, os aspectos relacionados a essas questões são contrárias à divindade do ser, que somos nós. Né? Aliás, quem nos ensinou a respeito foi o próprio Cristo, quando nos disse que somos deuses. O fato é, toda a estrutura que não seja de acordo com a condição do ser em si, ou seja, da nossa, que é a da divindade, todas as heranças em potencial, que muitos deles estão em franco desenvolvimento, que nós percebemos isso individual ou coletivamente, toda essa estrutura contrária, ela acaba não agindo de forma intensa por conta de que essa irregularidade, ou seja, é a própria condição da divina do ser que não permite que esta condição se permaneça em caráter constante. Até porque aquele indivíduo que mantém uma estrutura odienta, ele chega a um determinado momento que ele não se suporta. Ele não suporta essa condição, porque é um desenergizador em potencial, onde leva o indivíduo a experimentar as situações que começam a ser, por vezes, as mais simplórias, para aparecendo situações de alérgicas, indisposições estomacais, não muito graves, mas situações oportunistas de algum vírus que o indivíduo tenha, como, por exemplo, o vírus da herpes, e as coisinhas que vão tomando o corpo até o momento de que o desequilíbrio implementado pode agredir de tal maneira, eu não estou dizendo de coisa de reencarnação passada, estou dizendo de uma situação atual. A partir de determinado momento e aprofundamento daquele sentimento que está contrário à condição divina nossa, nos levar à possibilidade desagradável até mesmo de situações que surjam e que são extremadas, como o câncer, e por vezes em primeiras instâncias ou até mesmo em aprofundamentos nas mais diversas enfermidades. Por isso, o cuidado que se tem do ensinamento que não é novo. E o Espiritismo é uma beleza, porque ele não é novidadeiro. Não, apesar de alguns correrem atrás de novidades, ele não é novidadeiro. Cristo não, mas o Chico dizia na sua simplicidade de espírito evoluído o seguinte: Espiritismo é Jesus de novo no meio do povo. Que é literalmente isso. É Jesus de novo no meio do povo. É aquele mestre superior que não trouxe, ou seja, é redivivo na doutrina,
cujos ensinamentos são estruturais para a felicidade do ser. Então ele vai dar um medicamento para a alma, até porque ele vai dizer a Pedro, e você confere no livro Boa Nova, de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido, ele vai dizer a Pedro: eu não vim para curar corpos, eu vim para curar o espírito, porque o corpo é nada mais do que o reflexo daquela criatura que pode estar enfermada. Eu vim para curar o espírito, e curar o espírito significa dar-lhe educação. E ele, educado, começa, né, na condição de se conscientizar, se conhecer, ele começa a evitar situações desagradáveis para si mesmo. Mas enquanto a gente ainda administra a enfermidade dentro de apesar de um dos medicamentos estar aí, né, ser atual, era atual com Jesus, é atual hoje, será atual para nosso processo evolutivo como um todo. Quando ele disse: vigiai. É genial. E orai. Vigie-se, porque não é vigiar a vida do vizinho. Né? A vida do vizinho é muito mais fácil a gente vigiar. Você viu o carro novo que ele comprou? Nossa, né? E coisas do gênero. Bom, vigiai seus pensamentos, a sua estrutura, se conhecer. Né? E orai. Porque a criatura, diz ele a Pedro, o homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo. E aí, então, a oração é a ligação criatura-criador para a sustentação nossa dentro do processo da vigilância. Não é genial? Não tem novidade nenhuma. Tem Jesus puro. Por isso, né, utilizando novamente da colocação do Chico, o Espiritismo é Jesus de novo no meio do povo. E é isso aí mesmo, nos seus ensinamentos. Enquanto a gente não tem toda essa estrutura consciente, a gente vai sabendo o seguinte, e sabemos já bem, não é, em relação a nós mesmos, facilitado pelos conhecimentos doutrinários, que são, não é, steps depois da estrutura básica do próprio cristianismo que Jesus nos trouxe, ele na sua essência. Na realidade, sabemos hoje, por André Luiz, existem outras correntes que acrescentam outros corpos, mas isso não é importante, que somos numa composição integral. Quando estamos encarnados, espírito, corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico. Evidentemente, desencarnados, nós suprimimos os últimos dois, o corpo físico e o duplo etérico, que você pode ver aqui. A atuação, por exemplo, o que é a fé nesta estruturação da cura? Diz, então, Kardec, no livro A Gênese, que a fé, ou seja, esta condição íntima da criatura, é o elemento de atração das energias que existem no cosmos como um todo, não é? E também em outras criaturas e em nós mesmos, é a atração energética que nós fazemos de um processo que vai exatamente atuar neste corpo espiritual, fazendo com que haja uma transmutação da molécula malsã para uma molécula sã. Olha que beleza! Significa, então, que a cura depende de quem? De nós mesmos. Não é? E esse veículo dessa atração, até porque médicos espiritualistas dizem, já foi motivo de uma colocação nossa em palestra anterior, que o processo total da cura se dá, na via de regra, da seguinte maneira: 30% é a confiança que você tem em você, né? A fé que você tem em você. Lógico, se você tem fé em você, se você confia em você, os outros 30% é a sua confiança em Deus. Até porque, se você não tiver fé em você, você não tem fé em ninguém. Não é verdade? Então, são os outros 30%. Os outros 30% é a fé, é aquilo que você tem no médico, que é o sujeito que te atende, que é fantástico, que pode te dar, de repente, nos 10% para a cura, até uma pílula de farinha, um placebo qualquer que você toma e diz, melhorei, que foi uma beleza. Né? Mas você tem, evidentemente, para problemas que são emergenciais, você tem a necessidade de procedimento no corpo físico. Uma vez quando eu já externei nele, eu preciso corrigi-lo. Se eu cortar o braço com uma faca e o corte for fundo, não adianta eu tentar lá querer fazer ponto falso, porque eu tenho
tenho, posso ter mais problemas. Então mas eu vou precisar, por toda a fé que eu tenha, eu vou precisar, né, fazer sutura, tomar anti-inflamatório, coisa do gênero, para o meu conforto. Mas, na realidade, todo esse processo ele acontece até mesmo sendo possível ser verificado na cicatrização. Aqui neste país que se pesquisa tudo, graças a Deus, existem inúmeras pesquisas de unidades hospitalares onde determinados indivíduos são colocados é sugerida para os indivíduos daquela unidade com enfermidades semelhantes a outros internos que orem. E verificaram que essa estrutura da oração, da crença da criatura, não é? Esta ligação criatura-criador tem produzido curas nessas pessoas. Essas pessoas numa margem de 40% maior do que aquelas que não oram. Isso é fantástico e se dá exatamente nesse processo. É um processo de atração. Para a gente entender e ilustrar melhor, né, eles vão atuar, como dissemos, no perispírito, obviamente atuando no duplo etérico, que vai viabilizar isso para o corpo físico. Se você ainda não entende muito essas estruturas, o KSSF te oferece gratuitamente, porque o espírito adora coisa de graça, vide fila de passe. Está sempre cheio. Né? Isso é verdade, que é de graça. Aí o fato é... te oferece gratuitamente os mais diversos cursos para você vir estudar conosco e entender essas estruturas que numa palestra de 1 hora seria assim impossível nós detalharmos determinados pontos aqui para ficarmos com maior clareza, termos maior clareza no assunto. Mas para ilustrarmos, não é, até chegarmos então a essa cura no corpo físico, nós temos essa passagem significativa entre todas as outras com Jesus, quando esta senhora do desenho aí, etc., né, simbolizando aquele momento muito especial, ela ouviu falar de Jesus e ela tinha um problema muito sério de hemorragia. Então, ela é chamada no Evangelho como a mulher hemorroíça. Então, ela tinha uma hemorragia, já tinha procurado todos os tipos de atendimento que pudesse ser possível, imagina na época, 2000 anos atrás. Inclusive, essas criaturas que tinham esse tipo de dificuldade, ou seja, de desequilíbrio em relação à questão menstrual, eram criaturas que eram muito mal vistas, porque achavam que ela tinha uma participação com algo que fosse demoníaco. A gente já fez de tudo em relação ao outro, com os preconceitos e a ignorância, não é verdade? O fato é que ela ouviu falar de Jesus e ela já havia tentado todos os tratamentos possíveis e imagináveis, e ela foi atrás desse mestre, que passava pela sua cidade e uma multidão de criaturas queria tocá-lo. Não é? Imagina, se você lembra... ou já viu algum momento o Papa no meio das pessoas, todo mundo quer tocar, é significativo aquele momento para a criatura, o Chico quando andava, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, as pessoas queriam tocar, porque nós temos uma necessidade ainda muito grande de manifestarmos o nosso carinho com o toque, não tem nada de errado. Né? Querer tocar na criatura, abraçá-la, não é só a questão de natureza mental, que nós sabemos que é esse o processo, né? As energias trocadas entre as pessoas, mas é humano, não é? É nosso. Da mesma maneira que a leoa lambe a cria, nós, né, queremos acalentar a nossa. Não é assim? Não é? Nós chegamos às vezes, nós não a lambemos mais, mas cobrimos às vezes a criatura de beijo, né? E beija. É aquela coisa, né? Impressionante. Mas é fato, é a expressão da criatura, não é? Daquilo que ela tem mais nobre no seu íntimo. Então, nós vemos que essa senhora, então, voltando aí à passagem, ela coloca para ela, se eu tocar na ponta do manto dele, eu vou me curar. E acontece. Ela toca na ponta do manto dele, e ele vira-se para os apóstolos e diz, quem foi que tocou em mim? Aí o Pedro diz, mas Senhor... Está todo mundo te tocando. Eu disse, não. Essa pessoa que me tocou de maneira diferente.
porque eu senti sair, a palavra essa, hoje nós já entendemos melhor, né? Eu senti sair virtude de mim, eu senti sair energia de mim. Você já deve ter passado por situação assim, de chegar em algum lugar, visitar alguém e sentir que de você emana algo muito positivo para aquela criatura. Você sente isso. Por quê? Porque você está emitindo energias que são suas. Lá no duplo etérico, você está emitindo aquela energia, aquela mesma que a gente recebe no passe ou dá no passe, em associação com os mentores, etc. Você sente a emanação desta energia. É isso que ele disse. Eu senti que foi extraído de mim. Olha a capacidade do espírito, ele, e olha a condição, né, dele, inclusive, identificar. E aí ela se apresenta para ele, e é célebre aquela frase, né? Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua moléstia. Na realidade, o que ela fez? A convicção íntima dela era tamanha em relação a Jesus, né? E é esse o poder da chamada fé, que ela foi lá e adentrou a atmosfera energética do Cristo e, literalmente, usando uma palavra, mas não é no bom sentido, ela suga a parte que lhe era necessária para atuar no seu perispírito e em caráter imediato, porque ele pode se dar em médio ou longo prazo, o processo do restabelecimento no corpo físico, mas em caráter imediato ter a influência para o corpo físico, restabelecendo a situação naquele instante. E Jesus, por exemplo, era, como nós sabemos, ele tinha uma atuação de natureza direta dada a sua evolução. Jesus curava dele para com a criatura. Por isso que ele vai dizer, inclusive, você vai se lembrar dessa afirmativa do Cristo, eu e o Pai somos um. Numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos um espírito dizendo a Kardec, Jesus era o que se poderia chamar de médium de Deus, ou seja, ele não tinha espíritos para intermediar, ele é que ajudava os espíritos, não é verdade? Tanto é que em casos de possessão ele dizia, sai dele, deixa ele, ou cala-te, sai dele. E ponto, ele era o intermediador. Então, a capacitação é do indivíduo, era dele, não é? Um espírito crístico só podia ser, não é? Uma capacidade dele com um vínculo direto com Deus. Dá para você imaginar o que seja isso? Não dá. Não dá. Não dá, porque não dá. Não é? Você não sabe nem o que é isso. Né? Eu tenho um vínculo direto com Deus. Nós temos, mas não temos consciência de. Não é verdade? Nós temos um vínculo direto com Deus. Aliás, quem disse isso? Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, vivemos e nos movemos nele. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz assim, nós vivemos no hausto do Criador, né? Na sua respiração, no seu hálito. Não temos, às vezes, consciência de. Né? E o André Luiz faz uma ilustração que, particularmente, eu gosto muito e repito sempre. Ele diz, é como o peixe no oceano, que o líquido lhe dá a vida, lhe atende todas as necessidades e ele não tem consciência a respeito disso. Né? Então, às vezes, nós somos o peixe, né, o oceano de Deus, que é um oceano de amor. Olha que beleza, né? Quando a gente vai se conscientizando disso, dá para você imaginar que esse eu e o Pai somos um, somos nós? Claro, numa estrutura de menor capacitação, indo para a capacitação superior. Não é verdade? Um dia, quando eu olho para as pessoas assim numa palestra, hoje até que não está muito cheio, porque está chovendo muito. E nós espíritas somos muito doces. Nós somos feitos de açúcar e a gente tem medo de derreter no caminho. O Paulo e o Jesus andavam a pé de uma cidade para outra, não é verdade? E hoje a gente diz, vou pegar o carro, está chovendo. Meu querido. Pense nisso, pense nisso. Faça um exercício, olha que maravilha, um exercício que vai trabalhar a disciplina, a boa vontade, o vencer, não estamos criticando ninguém, obviamente, né? O vencer a quem? A nós mesmos. Eu vou fazer. Quando você diz essa palavrinha mágica, nada te impede. Não estou dizendo mais de centro espírita. Você lembra quando a mamãe dizia, filha ou filho,
Dá uma olhada na figura com quem você está se envolvendo. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo, conheço muito bem, mas olha, nem banho ele toma, mas é que ele é natureba. Ele gosta de exalar, não é, odores naturais. Não é? Então, sabe essa? Vou deixar que eu sei muito bem. E quando eu quero uma coisa, eu vou e faço. É uma verdade. Ninguém segura, seja por que for. A gente quebra a cara, depois dá aquela desculpa, não, veja bem e tal, né, sai com aquela... Mas quando a gente quer, essa é a convicção. Esse é o processo. As pessoas chegavam perto de Jesus e era isso que acontecia. Tanto é que ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou das enfermidades, ou até, por que não dizer, a tua fé, a minha, a nossa, o quanto já nos salvou de situações que a gente poderia ter se envolvido, não é verdade? O quanto já não foi preventivo na vida da criatura. Então, a sua ação era direta, era dele para com a criatura. Capacitação da criatura, que você tem e sabe e pode provar e já deve ter usado. Até porque o Kardec, quando vai analisar esse aspecto, é muito interessante, você acha na Gênese, mas se você quiser estudar, se aprofundar, você acha esse assunto também. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro Consolador do Emmanuel, pelo Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, pelo mesmo médium, na Revista Espírita de 1858 e na Revista Espírita de 1864. Eu só não vou te dar a página, porque aí você vai ter que ler o livro inteiro para achar esse processo. E aí você vai, né, poder ampliar o seu conhecimento. Bom, essa estrutura, Kardec também na Gênese vai dizer o seguinte, ele considera 3 formas de magnetismo, ou energia, se você preferir. Magnetismo é uma palavra que Mesmer acabou classificando de magnetismo animal, esta energia no duplo etérico que você emana quando você dá o passe, que te mantém a estrutura da vida, que te dá, não é, que vitaliza o organismo, e que também pode ser transferida de uma pessoa para outra pela vontade da criatura. Ele diz, então, tem 3 formas. A primeira, proveniente do fluido, ou da energia do próprio encarnado. A segunda, sem intermediação do médium, ocorrendo diretamente por meio do espírito. Então, ele está dizendo que os espíritos também podem utilizar de energias deles para atuar diretamente. Olha que beleza, né? Por isso que, às vezes, a gente vê, em muitas oportunidades, pessoas que têm determinados desequilíbrios de natureza orgânica, etc., dizendo que foram, às vezes, assistir uma palestra numa casa espírita, ou foram à missa, foram no culto, etc., e saíram curadas. Impressionante. Por quê? Porque há uma atuação de mentores, e não importa de que religião, facção, doutrina o indivíduo seja, há uma atuação dos mentores durante a situação. Ou ainda mais. Existem mentores que atuam de maneira que a gente sai da palestra, quantas vezes não aconteceu comigo, saindo de uma palestra, porque eu assisto a palestra dos meus colegas também, não é? Sair de uma palestra e dizer assim, puxa, o que ela falou para mim. Foi para mim. A palestra inteira, ela falou grande parte da palestra para mim. Foi para mim? Não, não foi. Foi de caráter genérico, mas o meu mentor, o que é que ele faz em meu favor? Porque ele me ama, não é verdade? Eu não sou lá aquelas coisas, mas tudo bem, o cara me ama. Aí, o fato é que o que é que ele fez? Em determinados momentos, era o que Jesus fazia. Olha a capacidade de Jesus. Que era o que Jesus... Vamos lembrar? Não tinha aparelho de som para você ampliar a voz e atingir aquela multidão que ouvia. Não é isso? O que ele fazia? Ele projetava mentalmente o que ele estava falando e as pessoas assimilam e ouvem, não é por aqui. A relação é de natureza mental, que hoje a gente sabe sobre a questão da mediunidade, né? Com mais técnica. Ele projetava, a pessoa tem a impressão de que ouve por aqui, tanto é que o clareaudiente não educado, ele fica falando com o espírito que ele ouve que não é por aqui, só ele ouve e os caras internam o cara. Porque só ele ouve. Aí ele fica respondendo, aí o sujeito está falando sozinho,
quando, na verdade, ele está ouvindo, mas o processo é via epífise, a situação não é por aqui, apesar de dar a sensação de ser por aqui. Como a visão, né, do eu não quero ver espírito, continua vendo. Né? Tem jeito. Porque você não vê pelos olhos, você vê pela condição perispirítica da ligação. Tanto é que eu tenho um amigo que é médium, cego congênito, que ele vê espírito. E os espíritos, inclusive, mostram órgãos que estão doentes no corpo da pessoa que está fazendo a consulta. Diz, você precisa tratar dos fígados. O espírito mostra o fígado, e ele nunca viu nesta encarnação. Não é? E ele vê os espíritos. Está aqui fulano, identifica, inclusive, o sujeito. Não é? Então, é fantástico. E o que Jesus fazia? Projetava. Então as pessoas achavam que imaginavam as cenas que ele falava sobre as parábolas e achavam que ouviam por aqui, quando na verdade é um processo de projeção mental, que o seu mentor faz com você. Certa feita, como prova incontestável do que estou falando, eu fazia uma palestra, devia ter umas 1.200 pessoas, mais ou menos, que é uma instituição que eu trabalhei muito tempo em São Paulo, e palestras assim aos domingos eram para em torno de 900 a 1.200 pessoas. No salão, então, fazendo uma palestra, e terminou a palestra, uma senhora veio falar, uma jovem senhora veio falar conosco, dizendo o seguinte: obrigado por você ter me respondido ao meu questionamento. Eu disse, a senhora não agradeça a mim, agradeça aos mentores, eu sou apenas um veículo. Disse, não. O meu filho de 17 anos queria ir para a balada, quer ir para a balada. Não, porque balada, na minha época, era algo inadequado. Hoje, balada é uma festa. Né? Então, ele queria ir para a balada. E eu, numa dúvida cruel em não deixá-lo ir. Eu disse, mas você não lhe deu a educação adequada? Sim, dei. Então, tá, não é? Ele pode fazer uso dela ou não, porque aí é o livre-arbítrio dele. Disse, não, mas foi muito importante, porque na palestra você falou, se o seu filho quer ir para a balada, deixa ele ir para a balada. Você já imaginou você falar isso no meio de uma palestra espírita? Se ele quer ir para a balada, deixa ele ir para a balada. Eu falei, foi. Claro que não foi. O que o mentor fez? Exatamente, utilizando-se de bom senso, deu-lhe a nota, não nesses termos, né, mas deu-lhe a nota, ela captou, né, pela epífise dela mentalmente, e fez uma associação. Eu só posso estar ouvindo o que esse cara está falando. Quantas vezes, então, nós não somos atendidos, e às vezes, nas nossas enfermidades, por ouvir o que o indivíduo está falando, que, na verdade, o mentor está fazendo esse trabalho, os espíritos estão fazendo esse trabalho em paralelo, e, claro, que se a gente só está ouvindo uma pessoa, tem esta relação com a pessoa. Então, diz assim, eu preciso ir assistir a palestra de fulano ou ciclana, porque é impressionante. Não é impressionante, é a tua ligação, a tua fé que você tem. Não é? O indivíduo pode ser um bom orador, uma boa oradora, mas não é só isso. É a tua ligação com a espiritualidade, a tua fé, que favorece esses aspectos. Por isso que para tomar passe também não tem gente especial. Não é? A gente vai ser atendido dentro das nossas necessidades. Não, mas eu quero tomar passe com aquele, por isso que tem padronização de passe. Porque senão eu quero tomar passe com aquele que hoje está muito calor, eu quero tomar passe com aquele que faz ventinho. Né? Porque tem uns que fazem ventinho, se empolga no passe. Eu fui tomar um passe uma vez que a pessoa fazia ventinho, cada um dava um passe de um jeito. E aí a pessoa fez um monte de ventinho, e aí encostou a mão aqui em mim e começou, e eu sou pisciano, e pisciano não gosta que pegue, sabe? Peixes é uma coisa que... Aí ela começou a... Eu disse, meu Deus do céu, vai explodir esse negócio, né? Porque eu falei, isso é um pavio, vai explodir. Aí terminou o passe, não só ela, como outras pessoas, davam um beijinho no assistido no rosto. Para despachar, vá com Deus. Não, é sentido, sim ou não? Não tem, mas é que aquele faz assim, o outro faz assim. Não, então padroniza, porque aquilo que a gente precisa, nós vamos receber na exata medida da nossa ligação. Porque também ficar tomando passe, pensando na morte da Bezerra, negou. É André Luiz, está lá no Missionários da Luz. A senhora e o casal de filhos saindo do centro, envolto na luminosidade superior das energias que os espíritos as envolveram.
espíritos desocupados, porque tem desocupado no plano espiritual também, não é só aqui. O desocupado aqui continua desocupado lá. Se aproximam e começam a insuflar ideias negativas. Primeiro no rapaz, falando da sexualidade. Ele diz, eu sou desequilibrado, etc. E André Luiz descreve que as energias iam se diluindo à medida do posicionamento negativo dele. Aí vão para cima da senhora, da mãe, ela diz, é muito difícil, essas alterações, essas mudanças de hábito, e a energia nela também ia desaparecendo. Ia se transmutando para os aspectos daquilo que ela mantinha. Aí foram para cima da moça. A moça disse, não, é muito difícil, mas a gente tem que insistir, porque senão não faz sentido. Nós temos que nos exercitar. E, claro, vamos errar, mas vamos dar continuidade. Ele falou, não só era mantido o halo energético, como expulsava, como se fossem choques leves nas entidades que não conseguiam se aproximar. E fora que, né, o indivíduo está literalmente se visto por um clarividente iluminado. Olha que beleza. Se acabar a luz na sua casa, você vai fazer o maior sucesso na vizinhança, saindo lá, né, todo cheio de luz. Mas somos nós. A estrutura está conosco. Quer mantê-la assim? Pensamento vigilante dentro do possível, para que aconteça. Voltando aqui no Kardec, ele vai então nos dizer, existem 3 aspectos, e você vai reconhecer todos. Os primeiros, a ação direta do encarnado, ele diz. O encarnado atuando diretamente num processo que você já deve ter, talvez até mesmo experienciado, que é o caso do Reiki, o caso do Doin, que é o indivíduo para com o outro. Né? O Doin é a acupuntura com a pressão dos dedos. Na realidade, quando você faz pressão, eu sou um aplicador de Doin, quando você faz a pressão do local, você não está verdadeiramente, às vezes até pegando o ponto adequado que faz, né, que vai fazer exatamente a desobstrução ou a aceleração das energias que atuam no duplo etérico que você viu lá através dos meridianos. Você está fazendo o que mais do que isso? Você está fazendo uma transfusão energética, que você vai se lembrar muito bem numa outra situação fácil, ou já passou por isso, de uma outra ação de encarnado direto. A mãe, quando o filhinho tem algum desconforto, cólica ou coisa do gênero, sabe a história do beijinho que passa? E ela dá o beijo e passa mesmo, não é? Depois a gente fica adulto e diz que isso é besteira, mas nunca foi besteira nem vai deixar de ser. Por quê? O que acontece? Independente do conhecimento dela ou não, a mãozinha na barriguinha ou o beijinho que passa, a gente diz assim, claro, porque tem uma indução mental. Sim, é verdade, também tem, mas tem uma outra coisa. Uma transfusão energética de amor daquela criatura para aquela outra, que atua no perispírito do indivíduo. Olha a maravilha que a gente sabe tudo. Né? Atua no perispírito do indivíduo, neutraliza-lhe então o desconforto, às vezes a dor, e às vezes a atitude materna e paterna, mas é que a mãe dá vida pelo filho, o pai sempre quer negociar. Voltemos à mãe. A atitude materna faz com que a situação seja solucionada, às vezes, não só de um desconforto, mas às vezes até de uma enfermidade ou o progresso dela. Essa é a influência direta. Kardec vai trabalhar como também a segunda, que esta é aquela que nós demos mais tempo, que é a influência direta do espírito. Contamos o caso do mentor atendendo e de mentores atendendo às nossas necessidades, desde que nós nos abramos para ela. Tudo depende de quem está disposto. Lembra de Jesus? A tua fé te curou. Ou seja, a disposição íntima, a convicção de aquilo que eu estou procurando será solução para a minha vida. Mas não uma solução paliativa de uma enfermidade que eu não resolvo pela minha indisciplina. Por isso que nós precisamos estudar o Evangelho do Cristo, para integrar ele na nossa existência e procurar aplicá-lo à medida das nossas possibilidades. Por isso que não é vir para a casa espírita e tomar passe. Porque esta relação, o passe, ele o remedinho, mas efetivamente a cura do indivíduo ou a manutenção da sua saúde se chama a proposta do Cristo. Educação do espírito, a nossa educação. Porém, enquanto estamos ainda em fase
né, em fase desse processo, ou seja, estamos no processo da educação, somos atendidos pelo amor dessas criaturas. Então, os espíritos podem atuar diretamente. Às vezes, você está numa reunião e mentores vêm, fazem uma atuação na pessoa, neutralizando enfermidades ou até mesmo evitando-as. Aspectos outros também em relação, considerando que não é apenas um beneficiado. Quando eles atuam numa pessoa, eles também fazem um processo de atuação em outras, porque não tem exclusivismo. Não, meu mentor vai cuidar só de mim. Não quero que cuide do vizinho. Não tem exclusivismo. Quem ama, ama. Ponto. Quem ama se, não ama. Não é verdade? Está tentando fazer alguma coisa ainda para chegar a essa situação. Um outro aspecto, de repente, numa reunião que estejamos envolvidos, seja de que natureza for, não precisa ser naturalmente reunião espírita, e até mesmo situações diretas através do processo do sono. Quando você adormece, peça para o seu mentor, a sua mentora, seja lá quem for, os seus amigos, as suas amigas espirituais, que atendam. E nós podemos passar, por vezes, por cirurgias. Não são incomuns casos de pessoas dizendo que sonharam e foram transferidas para locais que se assemelhavam a hospitais e passaram, às vezes, por cirurgias. E, passado algum tempo, aquela enfermidade acaba desaparecendo. E, finalmente, a ação combinada, que é do espírito ou dos espíritos com os encarnados, aqui numa situação de passe, mas que você, se você tem o hábito de fazer o evangelho no lar, aquela situação que você, de repente, tem dos mentores ou do mentor fluidificar ou magnetizar a água. Que ele faz o quê? Um processo associativo das energias da pessoa ou das pessoas presentes junto a deles, e ele magnetiza ou fluidifica ou energiza a água a ponto do líquido, por vezes, em determinados casos, o líquido ter não só sabor, como odor de medicação ou de algum tipo de erva, ou às vezes até mesmo a pessoa colocar o jarro de água e ao término da reunião, a água está toda cheia como se fosse gaseificada. Né? Não é incomum esses relatos. O evangelho no lar, na casa de Chico, era uma coisa absurda, porque ele era médium de ectoplasmia, então saía ectoplasma da narina em estado visível e entrava nas garrafas de água, né? E fluidificando a água, você pegava a água, ficava em torno de 48 horas, mais ou menos, toda a fluidificação dela, o processo energético, em esferas, microesferas douradas, que você colocava na luz e você via, e a essência era uma para cada um, diferente de... Cada um que levava a sua garrafa, as essências se diferenciavam. E havia necessidade de fazer, por exemplo, de um pouco daquela água tinha que se colocar 3, 4 vezes mais a água normal, porque a concentração era tamanha que, se tomada do jeito que havia sido energizada, chegava a arder a garganta, dava ardência da concentração que tinha a água. Ou seja, isso também acontece na nossa casa. Explore esses aspectos. Também reserve para os animais da casa. Se você gosta de flores, são seres vivos. Você precisa ver como é que ficam as flores quando você fala assim, olha, vou botar uma aguinha que tem aquele negócio, né? Que antes era negócio. E outra coisa, você fique à vontade para essa questão, porque o que nós estamos levando? Saúde para as pessoas, saúde para nós, com um diferencial, e mantendo o ambiente como um todo. Está transmutando energias do ambiente, fazendo uma reciclagem energética. Casa onde esta estrutura é utilizada, desses 10, 15, 20 minutos no máximo de uma reunião dessa, que é abençoada, você sente a energia de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. Não quer dizer que não tenha problemas, mas entre numa casa onde as pessoas não se identificam, discutam muito, e perceba a diferença. Se não é uma energia desequilibrada, uma coisa que às vezes é desagradável, levando enfermidade para as pessoas. Por quê? Porque é um processo de assimilação, como se você inspirasse todo aquele material, que é de fato material, porque nós emitimos energia. E energia matéria, nós emitimos matéria mental e impregnamos ambientes e situações
a começar de nós mesmos, que somos os emissores. Por isso, recorra a essa possibilidade, se você ainda não o faz. É uma pequena reunião, durante uma vez por semana, para você levar saúde para dentro da tua vida, para a tua casa. E, sem sombra de dúvida, a estrutura da prece. A estrutura da prece, que é ligação criatura-criador sem intermediários. É o veículo que nos coloca ligado diretamente com o Criador, onde nós podemos pedir, nós podemos louvar, nós podemos agradecer, e temos, se formos olhar na nossa vida, temos tanto para agradecer, não é? É que a gente não presta atenção. Pare para pensar. Quando nós despertamos hoje pela manhã, quem não trabalhou durante a noite, quando nós despertamos hoje pela manhã, nós pensamos na bênção da renovação da vida, porque é uma bênção. É a reencarnação que está ocorrendo, só que com um grau de consciência. Você mantém a consciência do que está acontecendo até agora. Porque o que é a desencarnação? Você dorme, sai do corpo e não volta para ele. Simples assim. Não é para ficar hoje à noite tomando café com Coca-Cola, para de repente vai que eu saio do corpo e não volto mais. Né? Mas é isso, é só isso. Você sai do corpo e não volta para ele. Significa que nós, durante... De sábado para domingo não dá para desencarnar, é um negócio de para segunda-feira. Né? Porque sábado para domingo não, mas durante a noite, esta noite, a gente poderia ter concluído a nossa história reencarnatória no planeta. Sim ou não? Mas o Senhor que nos ama, é uma beleza, não? Nos dá mais um dia, na confiança que o Criador tem na criatura, para que a criatura possa realizar por si mesma o bem para si mesma e para o semelhante. É a renovação da confiança do Criador na criatura, dando-nos mais um dia. Como, se acordar, despertarmos amanhã pela manhã, lembremos-nos de que é a renovação da confiança do Criador em você, em mim, em nós. Isso é, ou não é, um motivo central de gratidão? Porque o resto a gente administra. Usando da nossa inteligência, que é brilhante, nós administramos tudo mais. Sim ou não? Porque se você está pleno de vida, você administra. E quando você quer administrar, você administra. Por isso, valorizemos a vida. Por ela. Valorizemos a vida. Agradeçamos a vida. Né? Pensemos positivamente. Trouxemos um texto que não é espírita, nem tampouco religioso, desse cidadão aqui, que eu tenho certeza que você deve saber de quem se trata. Né? Sabe quem é? É esse sujeito aqui. Um sujeito genial, não é verdade? E ele deixou um texto, certa feita, ele tem vários, mas ele deixou um texto que nós gostaríamos de dividir nas nossas reflexões com vocês, dado a simplicidade de uma criatura que não tem uma relação nesse texto religiosa, mas de profunda religiosidade, de profunda espiritualização. O texto dele é o seguinte: nada é para sempre neste mundo, nem mesmo os nossos problemas. Genial, né? Nem mesmo os nossos problemas. Eu, por exemplo, gosto de andar na chuva. Olha que coisa, né? Coincidência. Eu gosto de andar na chuva porque ninguém pode ver as minhas lágrimas. O dia mais desperdiçado que eu considero na minha vida é o dia em que eu não ri, em que eu não sorri. Eu tive um amigo que ficou 15 anos sem sorrir. Só voltou a sorrir depois que entrou nesta abençoada doutrina que lhe esclareceu a vida. Empresário bem-sucedido, foi manobrar o veículo na balsa para Ilhabela. O filho desceu de 4 anos e entrou atrás do veículo. Você imagina o que aconteceu? Um filho, o próprio filho. Então, ficou 15 anos
porque ele não podia suportar a situação. Ele voltou a sorrir depois de 15 anos. Olha a bênção! Nós, há 80 mil anos, começamos a ensaiar o sorriso. E temos, às vezes, o desconforto, não só para nós como para o outro, de não sorrir. Quando você gasta, né, movimenta 16 músculos da face para sorrir e movimenta 80 para ficar mal-humorado. Com isso, você vai precisar e continuar dando um lucro enorme para as indústrias de cosméticos para disfarçar os pés de galinha, que depois, com a idade, vai virando pé de pato, aquela coisa, aí você estica aqui, mas não esticou bem aqui, fica aquele negócio meio assim, aí estica aqui, aí vai ficando meio murcho, aí bota aquele negócio, vai ficando grande, aí chega uma hora que estica. Eu tive uma amiga que ela esticou tanto, que quando ela ri, eu vejo que ela às vezes faz assim, levanta o braço. Aí, mas que coisa, deve ter uma relação. Claro que eu dei uma mentada boa aqui, né? Mas é evidente que você tem que se cuidar, pelo amor de Deus. A moça, como diz o nosso querido Divaldo, tem que se pintar. E o rapaz hoje, né, 40% da indústria de cosmético é utilizado por homens. Você tem que se tratar, fazer aquele tratamento, desde que seja coerente, que tenha bom senso, né? Dar aquelas ajustadinhas, se possível, sem os exageros. Porque eu também conheci uma pessoa que ela procurava a beleza perfeita e teve um choque anafilático e desencarnou por causa de ter que fazer uma coisa que era imperceptível, mas a pessoa começou a se desequilibrar diante dessa situação. Entender que o tempo passa, não é? E que a máquina vai se desgastando, não é verdade? Ela vai se desgastando. Mas o bom é que nós vamos reencarnar. E a minha esperança é que a próxima reencarnação eu vou vir com topete de Elvis Presley, mano. Você vai ver só. It's now or never. Você vai ver só, mas vai ficar para outra. Agora é never. Mas muito bem, vamos continuar aqui com o nosso amigo. E ele diz o seguinte: o dia mais desperdiçado é aquele que você não sorri. E quais são os 6 melhores médicos do mundo? Ele diz: a luz do sol, o descanso, o trabalho e o exercício, a dieta, a autoestima e os amigos. Olha que genial! Mas ele diz assim: mantenha-os, esses médicos, mantenha-os em todas as fases da sua vida e você desfrutará de uma vida saudável. Mas presta atenção numa coisa: se você vir a lua, você verá a beleza de Deus. Se você vir o sol, você verá o poder de Deus. E se você vir o espelho, toda vez que você olhar para o espelho, você verá a melhor criação de Deus. Então, acredite nele. Até porque, se nós pararmos para pensar, é a nossa fé que poderá nos curar ou poderá nos salvar de nós mesmos. Muita paz. Muito obrigado.